Para falar com a gente sobre o universo de manequins, nós convidamos o CEO da Expo Manequins, Marcos Andrade. No primeiro vídeo, o Marcos Andrade nos contou um pouco desse universo, falando dos conceitos, do que há em torno dos manequins. Agora, a gente vai partir para dicas práticas, para que o varejista possa tirar o máximo de resultados com os manequins que ele já possui ou como investir em manequins para melhorar essa performance. Marcos, bem-vindo ao PDV novamente. Agora para falar um pouquinho mais de dia a dia, de coisas práticas na loja. Tá certo. Existe alguma regra com relação à quantidade de manequins que um lojista pode colocar numa vitrine? Às vezes eu passo em algumas lojas, eu acho que tem manequim demais. É verdade? Eu nunca acho isso. Não, na verdade, há regras e as exceções. Para a gente quebrar a regra, a gente tem que entender bem para poder aproveitar a exceção. Via de regra, se você quer destacar, dar valor, você tem menos, né? Então, se você for numa loja da Valentino, uma loja da Chanel, grandes grifes, muitas vezes você tem uma bela vitrine, um manequim super bem produzido, super bem iluminado, com destaque. Porque é um produto que você percebe pela sua raridade que é uma coisa valiosa. Você está demonstrando de forma clara, visualmente, você percebe que é uma coisa... Você está dando essa mensagem ali ao colocar um manequim. Um manequim, exatamente, né, com um belo casaco, né, com um belo vestido. Você sabe que aquele vestido vai ser um vestido valioso, mas isso serve para o que é valioso para você. Não estou dizendo que tem que ser uma peça de 10 mil euros. Na sua loja, se você tem um vestido de 100 reais, mas que é um destaque que você quer destacar, faça ele sozinho, tá certo? Destaque ele de uma forma diferente. Normalmente, o que é mais massificado, você tem mais quantidade. Mas uma tendência muito forte é a repetição. Então, você chega numa loja, né, em que você tem, por exemplo, uma fileira de 14 manequins, uma passarela. Às vezes uma escada. Às vezes uma escada. Bom, a escada é clássica, né? A Prada começou isso em Nova York, fez a escada. Se você for nas H&M hoje, no mundo inteiro, você tem aquela escada, né, um tripé, aquele pelotão de manequins te saudando e colocando as coisas mais legais. Então, por exemplo, isso a Topshop usa muito isso, você usa esses manequins, 14 manequins, por exemplo, isso eu contei na loja deles lá em Londres, né? O mesmo manequim na mesma posição, só muda a roupa. Você banaliza o manequim e destaca as roupas, que é o que é diferente. Você está ali mostrando o mix, os looks, enfim, você está fazendo de novo aquela que nós falamos no primeiro vídeo da curadoria. Exatamente. Mas exatamente. Aí você está também transmitindo ao cliente que está vendo que ele tem uma variedade. Uma variedade. Exatamente. Está falando do sortimento. Exatamente. Dentro do varejo, que a gente sabe, sortimento é uma coisa muito importante, né? Você perceber que você tem opções. Então, essa questão da quantidade, assim, tem um aspecto que é o aspecto comercial e um aspecto que é visual. Às vezes você concentrava muitos manequins na vitrine. E você hoje, você não precisa ter todos os seus manequins na vitrine. Aliás, você deve ter manequins dentro do ponto de venda, que é justamente para criar essa atratividade, usar essa força da exposição dentro da sua loja. Tudo que é muito monótono, né, cansa. Se você quebra essa monotonia, então o manequim ele é usado para quebrar essa monotonia dentro da loja. Então você cria um ponto de interesse. Por isso chama ponto focal, né? Você foca naquele lugar. É um pecado muito grave, Marcos, usar manequins de tipos diferentes numa mesma vitrine? É um pecado muito grave? É grave quando você não sabe o que está fazendo. Mas se é para provocar alguma coisa... então já vi alguma reação que seja positiva, lógico. Exatamente. Então eu já vi, por exemplo, uma historinha em que se tinha um manequim eles estavam vestidos com roupas mais clássicas, não é? E com uma pistola daquelas, né, coloniais, não sei o quê, um manequim apontando para o outro, né, um manequim com cabeça apontando para um sem cabeça, para a cabeça que não existia do outro manequim. Então você fala assim, nossa... Então, né, então você está usando manequim com cabeça, com manequim sem cabeça. Às vezes você usa um manequim realista com manequim. Mas qual é a história que você está contando? Na Saks, há uns anos atrás, eles estavam usando manequins diferentes para cada departamento. Então você ia no departamento de lingerie, você já via aqueles montes de manequins todos em vermelho. A área de jeans estava usando um manequim cinza, denim. Então eles até delimitaram, ajudavam a delimitar, né, visualmente as áreas de interesse. Quer dizer, você não precisa ter uma loja toda de um jeito. Você pode ter
determinadas necessidades e atender isso de forma diferente, que é bem interessante também. Esses manequins, o que o varejista que está assistindo a gente agora deve observar na hora de angular o manequim, enfim, essas coisas bem práticas mesmo. Na realidade, como você está falando, quer dizer, é mais uma questão de desatenção. É muito complicado, principalmente para o pequeno varejista. Você é o dono da loja, você abre, você paga, você contrata as pessoas, você, né, faz todas as atividades da loja e aí você ainda tem a vitrine. Só que você pensa o seguinte, quando a gente falou no primeiro vídeo, a gente falou dos números, não, né, que uma vitrine responde por 85% da atração na loja, que a vitrine pode causar repulsa de 22%, um em cada 5 pessoas que passam na porta da sua loja. E assim, se você pensar que você é um pequeno varejista, vizinho do Walmart, que é o maior varejista do mundo, e que na vitrine você concorre de pé igual para igual, você entende? Em pé de igualdade, né? De igual para igual com o maior varejista do mundo, então você imagina o seguinte, será que vale a pena você se dedicar um pouco? Eu acho que vale. Com que frequência você tem que mudar a sua vitrine? Então eu te digo, por exemplo, você é um lojista na Avenida Paulista, tá certo? O pessoal chega de manhã, vai correndo para o trabalho, não vai. Na hora que ele para ver vitrine, ou é na hora do almoço ou na hora da saída. E em uma semana, mais ou menos, todo mundo que tinha para ver sua vitrine já viu. Então, se eu fosse varejista na Avenida Paulista, toda semana eu mudava a minha vitrine, porque eu não quero que a minha vitrine vire paisagem. Então, a gente tem que manter o interesse nessa vitrine. Se você está numa loja de outlet, você sabe que a sua vitrine ela tem uma durabilidade muito maior. É esse tipo de dinâmica que a gente tem que estar... O tempo que ele vai precisar, a frequência de mudança é muito... É muito diferente. Muito diferente. Quer dizer, na verdade o que você está dizendo, Marcos, é que não dá para pensar o varejo, quer dizer, o varejista, por menor que seja a loja, ele não pode... o manequim, a vitrine não é uma coisa de segundo plano, né? Não é uma coisa secundária. Pelo contrário, né? Talvez seja a ferramenta mais poderosa que ele tem. Quer dizer, né? É o meu negócio, mas eu te digo que muitas vezes a diferença entre você estar aberto ou estar fechado é justamente esse poder de atratividade do seu cliente. Então nós passamos aqui, né, os 2 anos difíceis e tal, então você tinha menos clientes querendo comprar na rua. Então é muito importante você atrair essa pessoa para entrar na sua loja e não do vizinho. E isso é o seguinte, quem faz ele entrar na sua loja é a vitrine e é o seu manequim. Se você está no varejo de moda, você tem que entender isso e tem que administrar isso. Porque pode ser realmente a diferença entre você estar aberto ou não. E é uma ferramenta acessível, né, Marcos? Porque, enfim, é um investimento, a gente sabe que mas é uma ferramenta acessível. E assim, há muitos anos atrás a gente tinha aquele livro, Marketing de Guerrilha, né? Aí eu estou entregando a idade. Mas é o seguinte, você imagina o seguinte, você tem um grande varejista que faz uma propaganda, né, na televisão. E aí atrai aquela pessoa, você é vizinho dele, faz uma bela vitrine. O cara está indo lá, mas foi pelo impulso, entra na sua loja para comprar uma coisa. Então você está, na realidade, aproveitando, né? É que nem um judô, né? Você aproveita a força do oponente para tirar proveito. Então, quer dizer, e é uma ferramenta que está acessível. Porque, na realidade, para você fazer uma boa vitrine, você não precisa de dinheiro, você precisa de criatividade. Você precisa entender o seu cliente e se conectar com ele. E isso é mais você realmente pensar e planejar um pouco, né? Do que investir um monte de dinheiro na vitrine. Então você tem vitrines muito boas e criativas e atrativas que foram executadas com pouquíssimo dinheiro. Mas não é sem recurso nenhum. Qual é o recurso? Conhecer o cliente e pensar aquela vitrine. Então o ideal, né, no mundo ideal, eu diria que é o seguinte, vamos ter 2, 3 modelos de vitrine já, né, da próxima semana, você entendeu? Porque aí você garante que exista. Se você entrando numa rotina, você consegue realmente administrar isso e tirar resultado, que sempre vou bater, né, na coisa, né? Quer dizer, o visual sem o merchandising não serve de nada. Ser bonito, mas não dar resultado, não garante a sua sustentabilidade. Marcos, naquela linha de dar dicas práticas para o varejista, quando que ele percebe que o manequim precisa ser substituído ou fazer uma manutenção? 2 hipóteses. Você tem os manequins que se deterioram e aí é muito importante você não usar esses manequins na sua loja. O manequim tem uma vida útil, depende do material. Normalmente os manequins de fibras de vidro, eles têm uma vida útil menor, eles são mais frágeis, né? Por que você não deve usar esse manequim?
né? Manequim que precisa de... Que está lascado, que está amarelado, lascado, tem um... sem dedo. São coisas que depõem contra o seu produto. Então, o cliente, quando ele vê esse manequim, o produto naquele manequim, ele associa a qualidade do produto, né, à exposição do manequim. Então ele vai falar assim, estou comprando esse produto, mas é um produto que na primeira lavada vai estragar, não sei o quê. Então se você for pegar boas marcas, grandes marcas ou grifes e tudo mais, você vai ver que você nunca vai ver manequins danificados, né, no salão de venda, porque eles sabem disso, que o manequim é o embaixador da sua marca. Certo. Isso é a primeira hipótese, que é o cara assim, manequim manchado, lascado, amarelado, tira fora. Faz a manutenção ou descarta definitivo. Exatamente, né? E a outra coisa é o seguinte, o manequim é parte da moda. Quando a gente fala que o manequim ele faz uma conexão com o seu público é um público que vai mudando. Então é importante você saber se você ainda está criando essa conexão. E você tem lojas diferentes dentro da sua rede, tá certo? Então você tem as lojas, suas flagships, você tem as lojas tipo A, as lojas tipo B, as lojas que são mais importantes. Então o que acontece? Normalmente, né, as pesquisas demonstram que em lojas, né, tipo flagship e tudo mais, você troca manequins por volta de 1 ano e meio a 2 anos, você está trocando os manequins. Se for, né, a média de troca de manequins é entre 3 e 4 anos, tá certo? Um manequim que esteja em bom estado. Por que você faz isso? Porque é uma forma fácil de você refrescar a imagem da loja, tá certo? Uma forma bastante fácil de você mudar o ambiente, né, e causar uma percepção de mudança dentro da sua loja. Então o manequim é uma ferramenta muito útil para você dar essa refrescada, né, atualizada na moda, né, alguma coisa com posições mais atuais, com cores mais atuais. Então isso é bastante interessante. Hoje a ideia, por exemplo, a gente faz manequins, a gente desenvolveu uma resina de plástico e tal, chama Plexti, que a gente desenvolveu para fazer os manequins. É uma resina que você não quebra e não risca, né? E os manequins pintados, hoje a gente usa uma pintura, que é uma pintura aeronáutica, 9 vezes mais resistente que a pintura normal. Por quê? Porque a gente acha que o manequim, enquanto estiver na loja, ele tem que estar impecável. Então a gente está usando a tecnologia justamente para poder trazer essa longevidade. Meu pai, quando a gente começou a fazer manequim de plástico, falou assim, vocês estão loucos, meninos. Né? Agora quem vai trocar o manequim? Mas a gente, dentro do conceito que a gente, né, que os manequins são parte da moda e a moda muda, né? Você não troca ele porque ele tá ruim, mas é porque ele já não representa tudo aquilo que ele devia estar representando dentro da sua loja. Então, essa é a ideia. Marcos, muito obrigado por contar um pouquinho dessas dicas práticas e que tenho certeza vai fazer os nossos varejistas obterem resultados melhores nas suas lojas. Mas a gente continua batendo um papo também, que eu quero saber para onde vai esse mundo dos manequins, quais são as tendências, quais são as inovações do seu setor. Mas isso a gente vai ver no próximo programa que finaliza essa série sobre o universo dos manequins. Marcos, muito obrigado. Combinado, obrigado.